Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 13 e veja como o tempo passa rápido. Já estamos no mês de maio. Você poderá acompanhar essa aula no seu livro didático a partir da página de número 90, intitulada A Contra-Reforma Católica. Então vejamos, pessoal, nas aulas anteriores nós mostramos para vocês que na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a Igreja Católica, que monopolizou toda a educação, a ciência e a cultura da Idade Média, no início da Idade Moderna ela começou a perder prestígio, envolveu-se em escândalos de toda ordem e começou a sofrer críticas de vários segmentos sociais. A partir dessas críticas surgiram 3 novas religiões protestantes, que eram alternativas aos fiéis europeus que não se encaixavam mais, que não acreditavam mais na eficácia da Igreja Católica. Assim surgia o luteranismo na Alemanha, o anglicanismo na Inglaterra e o calvinismo na Suíça. 3 novas alternativas para a cristandade europeia que estava desacreditada na fé católica. O problema é que essas 3 novas religiões elas angariaram muitos seguidores. Muitos fiéis abandonaram a Igreja Católica e passaram a se identificar com essas novas religiões. E a Igreja precisava tomar uma posição imediata. Diz o ditado que toda ação requer uma reação. A ação foi a Reforma Protestante, a reação era a Contra-Reforma Católica. A Igreja tinha que agir imediatamente, no sentido de evitar a perca de mais fiéis para essas novas religiões e ao mesmo tempo angariar outros fiéis para a fé católica. Professor Rubens, e o que a Igreja então fez durante esse processo da Contra-Reforma Católica? Como ela fez para manter os seus fiéis e conquistar novos fiéis num momento tão crítico? Vejamos. Primeira coisa que a Igreja Católica fez, no ano de 1534, foi criar a Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus. Criada em 1534 por Santo Inácio Loyola, na Espanha, a Ordem dos Jesuítas espalhou-se pela Europa e os soldados de Cristo, como os padres jesuítas eram chamados, eles começaram a vir para a América, que acabara de ser conquistada por portugueses e espanhóis, e aqui eles começaram a atuar na catequese e na educação dos povos nativos, dos indígenas, convertendo-os para a fé católica. Chegando aqui na América, esses padres jesuítas eles começaram a viver entre os índios e criar aldeamentos ou missões jesuíticas. Aqui eles iam catequizando, ensinando a fé católica e educando esses nativos. E fizeram um trabalho brilhante no continente americano. Tanto é que a América Latina basicamente é predominantemente católica até hoje. E eu não sei se vocês sabem, mas o Papa atual Francisco, ele é da Ordem dos Jesuítas. Ele é um padre da Companhia de Jesus. O Papa Francisco foi o primeiro Papa da Igreja Católica em todos os tempos que é proveniente da Ordem dos Jesuítas. Essa ordem que atuou tanto aqui na América. Inclusive o Papa Francisco é da América do Sul. Ele é argentino. O que mais a Igreja fez nesse contexto da reação à Reforma Protestante, da Contra-Reforma Católica? A Igreja também convocou, pessoal, a reativação dos tribunais do Santo Ofício. Os tribunais do Santo Ofício eram tribunais católicos para julgar infiéis, julgar os hereges, quem pregava contra a Igreja Católica. Esses acusados eram hereges, eram acusados de praticar o crime de heresia e podiam pegar desde a excomunhão, quando você era expulso da igreja, até o auto de fé, quando você chegava a ser queimado vivo em praça pública para servir de exemplo. Esse tribunal do Santo Ofício, ou da Inquisição, ele foi criado na Idade Média, em 1231, pelo então Papa Gregório IX, só que ele foi desativado ainda na Idade Média. Em 1540, no contexto da Contra-Reforma, a Igreja recriou os tribunais do Santo Ofício para julgar esses hereges europeus. E muita gente foi queimada viva na fogueira da Inquisição por não professar a fé católica. Outra medida importante foi adotada pelo Papa Paulo III, que em 1545 convocou o Concílio de Trento, na cidade italiana de Trento. Nesse concílio, reuniu-se toda a Igreja Católica Europeia para definir alguns pontos do catolicismo que estavam sendo criticados. E nesse Concílio de Trento, é bom que vocês saibam, ele durou 18 anos. Ele foi de 1545 a 1563. Nesse concílio, nessa reunião da Igreja Católica Europeia, ficaram definidos alguns pontos, dentre os quais, primeiro, a criação de uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica, o Index.
Ou seja, em todas as cidades europeias, em todas as catedrais das cidades europeias, foi fixado dentro da catedral uma lista de livros proibidos, que quem fosse pego lendo ia ter que se justificar no tribunal da Inquisição. Então era uma relação de livros proibidos que afrontavam a fé católica, o Index. Resolveu-se também no Concílio de Trento criar-se os seminários para a formação sacerdotal, para formar os novos padres da Igreja Católica. Até então não haviam seminários. Eles foram criados a partir do Concílio de Trento, a partir de 1545. Também foram mantidos os sacramentos da Igreja, todos foram mantidos. Também foi reafirmada a autoridade do poder do Papa, como a figura máxima do catolicismo, o Papa como infalível, o Santo Padre. Também, pessoal, foi pelo menos uma coisa a Igreja reviu nesse Concílio de Trento, a venda de indulgências. Foi condenada terminantemente a venda do perdão dos pecados, a venda de indulgências a partir do Concílio de Trento. Outra coisa que a Igreja manteve foi o celibato sacerdotal. Continuavam padres, bispos e membros da Igreja em geral proibidos de contraírem matrimônio e terem famílias. E também foi mantido o culto de imagens. Ou seja, no Concílio de Trento, basicamente, a Igreja condenou boa parte da doutrina protestante e reafirmou a doutrina e a fé católica. A Igreja não abria mão de seus princípios e no Concílio de Trento manteve basicamente quase todos eles. Forte abraço e até a próxima.